Paz Senhor a todos os irmãos, também aqui comentei. Eu gostava que pudéssemos juntos abrir em Lucas, no capítulo 9. Vamos começar no versículo 51. Lucas 9, 51. Diz assim: E aconteceu que, pondo tantos os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Até aqui. Parece estranho, não é? Estar a ler este texto num domingo em que temos a porta aberta. O que nós mais queremos é que as pessoas possam vir e ter uma experiência, ou pelo menos conhecer um pouco sobre este Jesus que tem mudado a nossa vida e que é a razão de nós estarmos aqui a um domingo à tarde, vimos ao domingo de manhã e a seguir irmos ao Carvalhido, porque queremos cultuar, estamos gratos por tudo o que Ele fez. E agora estamos aqui a ler um texto de pessoas que não querem saber de Jesus, outras que se querem vingar e querem mandar fogo do céu. Estranho. Mas temos aqui três atitudes diferentes. Uma delas é as das pessoas de Samaria, não é? Que Jesus queria passar por lá, ele ia para Jerusalém, não significa que ia ser já a sua morte, mas já estava a chegar a última vez que ele se dirigia para Jerusalém. Assim que ele chegasse lá, iria estar para acontecer então a Páscoa, não é? E ele estava aí para lá e queria passar por Samaria. Só que ninguém o quis receber, não é? Nós sabemos que não era muito fácil as relações que existiam entre os samaritanos e o resto dos judeus, ainda para mais quem ia para Jerusalém, não era fácil. E então eles não quiseram receber Jesus, a pessoa que fez aqueles milagres todos, durante 3 anos teve ali o seu ministério, que atraiu tantas multidões, mudou a vida a tantas pessoas. Possivelmente podia fazer milagres em Samaria, mas aquelas pessoas não quiseram receber. Ok, outras pessoas. Temos aqui os discípulos. E é interessante, a reação dos discípulos é logo muito viva, não é? Muito acesa. Eles querem logo orar juntos para que Deus envie fogo e que mate aquelas pessoas, porque afinal de contas eles não receberam Jesus. Então Jesus, que é o enviado, é o Messias, é o prometido de Deus para salvar Israel, salvar o mundo todo, e eles não receberam. Então não há mais nada a fazer a não ser castigá-los. Juntando a isso, ainda temos o facto dos judeus não gostarem dos samaritanos, então eles ainda estavam quase a matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas é interessante, Jesus depois repreende-os, não é? E se andamos um bocadinho atrás, Jesus já os tinha repreendido neste capítulo. Se formos um bocadinho acima, a Lucas 9,45, diz assim. Ok, vou só ler um bocadinho atrás, 43, e diz assim: E todos pasmavam da majestade de Deus. Lucas 9,43. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Pondo vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E às vezes, não sei, às vezes eu estava a ler e parece que Deus ou Jesus estava a esconder as coisas a eles e parece que não queria que eles percebessem, mas se nós formos ler com mais cuidado o que estava a acontecer, eles tinham uma certa ideia de como é que o Messias devia agir, como é que o Messias devia se comportar, ou qual é que era o trabalho do Messias. Ou seja, vinha e ele depois ia libertar, e quem estivesse a oprimir, seja militarmente, politicamente, economicamente, o que fosse, este Messias vinha libertar Israel de todas essas coisas. E então eles estavam à espera disso. E de repente, a pessoa que eles acham que efetivamente é o Messias, a pessoa que começa a fazer estes milagres, de repente agora está a dizer que vai morrer e que vai deixá-los e que as coisas vão ficar, parece que assim, há mesmo sob o domínio romano. E eles não percebem. E eles não percebem não porque Jesus lhes estava a ocultar coisas, porque na verdade ele estava a ser muito direto, mas como eles tinham uma certa ideia de como é que o Messias devia ser, isso quase que lhes fechou o entendimento. Fez uma cortina que eles, ok, o Messias deve ser assim, se este não é porque não é o Messias. E depois vemos que a mesma ideia errada acontece quando eles têm este encontro com os samaritanos e os samaritanos não recebem Jesus.
E tudo isto termina com a perspectiva da última pessoa que nos falta ver, que é Jesus. O que é que Jesus responde? No versículo 55 diz: Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus tinha uma perspectiva completamente diferente, tanto dos samaritanos como dos seus próprios discípulos. Os seus próprios discípulos tinham uma catrefada de ideias pré-concebidas e Jesus tenta desmontá-los e com paciência explica-lhes mais que uma vez. E eles continuam sempre a ser mesmo depois de ele morrer. O que é que ele faz? Quando ressuscita, vai ter com eles e volta a explicar as coisas todas. Os samaritanos, Jesus falou com alguns samaritanos. Mas a verdade é que às vezes pode acontecer isto. Jesus quer passar por um sítio e não é recebido. E o que é que ele faz? Ele não vai castigar diretamente, se calhar. Mas pode simplesmente não passar. E às vezes esse é o castigo maior. É quando Jesus quer passar na nossa vida e nós não o queremos receber. Contudo, o desejo dele não mudou. Ele veio para salvar a vida dos homens e não para destruir. E este era aquilo que eu gostava de deixar hoje. Às vezes nós chegamos a Deus com ideias pré-concebidas, como os discípulos, e Ele depois quer fazer de forma diferente e nós não percebemos, e dizemos: Jesus, não vais morrer agora, tem lá paciência, pensa melhor nas coisas, não faz sentido isso. Ou então Ele até quer passar na nossa vida e nós dizemos que agora não podemos receber. Mas Ele continua de braços abertos. E se não ficar mais nada, pelo menos que fiques com esta coisa na tua mente a pensar, e quando for partilhada a palavra de Deus, a mensagem, tu possas dar uma oportunidade. Seja já tenhas algumas ideias sobre Deus, seja é a primeira vez que estás a ouvir falar sobre este Jesus de amor, mas dá-lhe uma oportunidade. E ficar sem pé, vou ter uma palavra de oração. Pai, te agradeço por isto. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por esta porta aberta. Queremos agradecer pela forma como tu tratas connosco, pela tua palavra, Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor, Deus. Porque mesmo quando nós achamos que te conhecemos e fazemos à nossa imagem, e mesmo quando nós não temos tempo para ti, Deus, tu tens paciência, vais ter connosco e queres passar na nossa vida. Dá-nos uma oportunidade, Deus, para que nós possamos ver tu a mudar as vidas esta tarde, Deus, quer em ti, quer no Pai, quer também nos outros cultos que se vão realizar, Deus. E se a nossa vida não está bem e é preciso tu arrumares algumas ideias que nós temos, tem também essa liberdade. Deus, vem até à nossa vida, arruma aquilo que é preciso arrumar e ajuda-nos a caminhar sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas assim, de pé, vamos aproveitar e vamos orar um bocado nesta tarde. Vamos orar ao nosso Deus. Porque há uma certeza que nós temos, o Senhor ouve. Amém. Mas também existe outra certeza, o Senhor responde. Amém. A resposta não pode ser aquela que nós desejamos, mas Deus responde. E Ele nos dá esse privilégio de entrarmos em Sua presença e podermos deixar aos seus pés, aos seus cuidados, as nossas inquietações, os nossos sonhos, até os nossos desejos. Até os nossos desejos, Deus nos dá o privilégio de falarmos com Ele e deixarmos para que Ele possa realizar. É verdade que alguns o Senhor irá realizar e outros não. Mas também é verdade que o melhor o Senhor nos vai dar. Amém. Temos alguns irmãos que se encontram enfermos, vamos orar e vamos entregar a Deus. Amém. Temos alguns irmãos que estão no gozo de férias, vamos orar e entregar a Deus para que tenham boas férias. Temos alguns irmãos que têm mais diversos problemas, alguns familiares, outros na justiça, outros financeiros. Deus ouve tudo e responde. Tem solução para todos os problemas. Amém. Nós precisamos de acreditar, porque o Senhor é fiel. Ele derrama das suas bênçãos. Se Ele não poupou seu próprio Filho Jesus, tenhamos confiança e entremos na presença do Senhor, porque Deus ouve. Amém? Vamos orar então mais uma vez nesta tarde, entregando as nossas vidas, entregando o nosso querer, nos disponibilizando para que a vontade do Senhor venha sobre nós, se cumpra na nossa vida, na história da sua igreja. Oh Deus de maravilhas, obrigado por todas as coisas. Obrigado, Rei e Senhor, aquele que foi, que é, que há de ser, grande nos seus feitos, grande nos seus caminhos, Rei eterno, invisível, mais real, Deus de ontem, de hoje, de eternamente.
Deus que não muda, Deus que abençoa o seu povo, Deus que faz milagres. Oh Pai, quem se compara a Ti, Deus? Quem se compara a Ti, Jeová? Não há outro como Tu. Não há, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluias ao Teu nome, Jeová. Aleluias ao Teu nome, Jeová. Aleluias ao único Deus. Glória, Pai. Pai, sabemos que Tu és maravilhoso. Sabemos que Tu és único. Sabemos que em Tua mão, nas Tuas mãos está todo o poder. Pai, obrigado por tudo que tens feito, Jeová. Pai, reconhecemos que és soberano. Pai, reconhecemos que és absoluto, Deus. Operando, Deus, quem pode impedir? Ninguém, Senhor. Ninguém. Aleluia ao Teu nome, Pai, continuamos a deixar nas Tuas mãos os pedidos de oração da Tua igreja, Pai. Pai, vem no nome de Jesus e glorifica o Teu nome no nosso meio, Pai. Dando vitória à Tua igreja, Jeová. Pai, no nome de Jesus, continuamos a Te pedir para que tragas cura, porque o nosso Deus cura, o nosso Deus salva, o nosso Deus liberta, o nosso Deus batiza com o Espírito Santo. Senhor, sabemos que és Tu quem renovas as nossas forças. Pai, coloca em nós a Tua alegria, Jeová. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo abunde em nós. Oh, aleluia. Hosanas ao Senhor. Glórias ao Deus vivo e verdadeiro. Pai, entregamos os assuntos da Tua igreja. A nova sede, Pai, dá vitória no nome de Jesus. Dirija todas as coisas, Pai. Abre portas, Pai, para que se materialize nos nossos dias, Jeová. Pai, a nova casa de oração também que precisamos em Gaia. Abre a porta, Jeová. Traga até nós, Pai, para que o Teu povo continue a te cultuar, a te louvar, a pregar o Teu evangelho naquela cidade. Jesus. Quanto a nós, Pai, nós nos entregamos a Ti. Acenda o Teu fogo em nós outra vez, Deus. Pai, tira a tristeza no nome de Jesus. Pai, tira o desânimo no nome de Jesus. Senhor, perdoa a nossa incredulidade. Perdoa a nossa pouca fé. Pai, no nome de Jesus, faça-nos soldados de Cristo, Pai. Valentes, valorosos, audazes, Pai, sem medo do mundo, Pai, sem medo do inferno, no poder que há no nome e no sangue de Jesus, pregando o Evangelho que produz salvação, Pai. Oh, Jeová, aqui estamos nós, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aqui estamos nós, Senhor. Recebe o nosso louvor, acende, Senhor, o Teu fogo, baixa o Teu Espírito Santo, o Teu poder, a Tua unção sobre nós, Pai. Nosso Deus é vivo, nosso Deus é real. Nosso Deus é verdadeiro. Antes que os montes nascessem, ou que as estrelas e os mares Tu o formasses, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Aleluias a Ti, Jeová. Glórias a Ti, Pai. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Toda amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. O Ruben voltou-me a dar aqui um calafrio, mas foi um bom calafrio, porque eu confesso que hoje estava na dúvida se havia de falar sobre este tema. E saí de casa com a dúvida e cheguei aqui com a dúvida. Uma mensagem que já partilhei em alguns sítios, e os meus colegas lamentavelmente vão ter que ouvir outra vez. Mas quando o Ruben abriu em Lucas e disse 9, pronto, passou-se o primeiro calafrio. Mas depois, quando leu o versículo 56, eu disse, bem, devias ter ficado para o fim, porque assim fazias o resumo da mensagem. E realmente, vamos começar por aqui, porque este versículo, que lemos há um bocadinho, diz, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E a passagem que eu queria ler encontra-se, não em 9, capítulo 9, mas no capítulo 19.
faz confiar nas tecnologias. O que é que se passa com isto? Quando se traz a Bíblia com um papelinho a marcar é mais fácil. Os irmãos deem-me só alguns segundos. Lucas 19, foi o que eu disse, não foi? Sim. Não estou muito enganado. Eu é que não devo ter carregado no 19, devo ter carregado no 19. E fala-nos sobre um homem que realmente nós conhecemos muito pouco, principalmente desde os tempos de escola dominical, que é Zaqueu. A menos que isto tenha feito alguma atualização e tenha trocado os capítulos e os versículos, que era o que parecia que me estava a acontecer há um bocadinho, mas realmente estava correto. Mas vale a pena confiar na memória do que na tecnologia. Salve seja. E diz o seguinte a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Jericó ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se nós meditarmos neste versículo 10, ele realmente não é muito diferente do que o Ruben leu há instantes. E a mensagem em si, ela também não é muito diferente. Aliás, serve de uma boa introdução, serve de um excelente resumo. Ruben, estás de parabéns, já me posso ir sentar porque a mensagem já está dada. Porque na realidade, o que nós vemos aqui assim, uma das muitas coisas que nós vemos aqui, é que nós, ser humano, muitas das vezes colocamos Deus dentro de um determinado estereotipo. Ok, Deus, tu és isto para mim, tu és isto para a humanidade, mas às vezes esquecemos que Ele é muito mais do que aquilo. E não é tão difícil quanto isso nós colocarmos um determinado estereotipo para Deus. Por mais que nós possamos conhecer, na realidade, nós quando pensamos em Deus, pensamos de acordo com o nosso intelecto, de acordo com o nosso próprio julgamento. E é difícil, às vezes, sofremos aqui assim aquele abanão. Não, Deus não é só isto, Deus é muito mais. E o que nós vemos aqui é que realmente não é Deus que se tem que moldar a nossa imagem, nós é que nos temos que moldar à imagem de Deus. E o que nós vemos aqui é que realmente aquela população que estava aqui assim neste lugar, em Jericó, quando há esta passagem toda em torno de Zaqueu, eles realmente julgam aquilo que se está a passar de acordo com a sua forma de ver as coisas, com a sua forma de ver Zaqueu, da sua forma de ver Jesus. E realmente Deus parece que vira isto do avesso. Não é isto. Não é isto que vocês estão a pensar. Porque realmente Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus não veio para destruir, como nós vimos há um bocadinho, mas Deus veio para salvar. Deus não veio para alguns, Deus veio para todos. Deus não veio só para um determinado tipo de pessoa, um determinado tipo de ser, mas Deus veio para todos. Deus veio para salvar, inclusive aquele que nós achamos que é o mais desprezível de todos. E Ele com isto mostra realmente isto. Então nós vemos aqui assim, pensando um bocadinho que era Zaqueu, aqui sim, vou utilizar algumas cábulas que apontei aqui. Isto também, se me quiserem enganar outra vez, também não há muito problema, que eu tenho tudo de memória. Mas nós vemos aqui que, em primeiro lugar, há a profissão dele. Realmente, Zaqueu é um bocadinho pior, se calhar muito pior, do que quando nós vamos a uma repartição. Agora não fazemos isso, fazemos online, não é? Parece que não dói tanto, mas lá é mesmo. Mas, quando nós vamos a uma repartição de finanças, pagar aquilo que temos e aquilo que não temos, porque nos matamos a trabalhar e o Estado leva-nos uma grande percentagem daquilo que nós ganhamos ao final do mês, e devo-vos dizer que às vezes até é mais que aquilo que podemos pensar, porque
Ok, sobra-me aquilo, mas daquilo que sobra, se eu quiser comprar alguma coisa, também estou a pagar imposto daquilo que estou a comprar. Portanto, se fizerem, eu uma vez tentei fazer as contas, aliás, fiz as contas e pronto, não desisti a meio, mas era mal demais para ser verdade. Porque não, é-nos retido para a Segurança Social, ok, um dia vamos precisar, é-nos retido do dinheiro que nós ganhamos, não é? Se nós ganhamos a partir de X, é-nos retirada aquela fatia que é o IRS e depois nós temos que apresentar despesas, mas eu para apresentar despesas tive que as pagar e tive que pagar impostos. Pronto, é assim uma coisa um bocado buscada e já agora para quem compra um carro ou paga combustível, pagamos imposto sobre imposto, portanto é assim aquela coisa. Zaqueu era um bocadinho pior, ok? Zaqueu era um bocadinho pior. E ainda por cima, aquele povo estava a pagar imposto a Roma. Portanto, ele estava ao serviço de um povo que não lhes dizia muito, não é? Então esta profissão ela era desprezada. E mais, normalmente este tipo de pessoa era uma pessoa que enriquecia muito rapidamente. Ora, alguém que enriquece muito rapidamente sem fazer muito, normalmente é julgado, não é? Normalmente olha-se para aquilo, bem, ok, o dinheiro há de vir de algum lado e à partida está a vir do meu bolso, do bolso daquele, do bolso daquele, não é? E isto era o que aquela população julgava daquela pessoa. Era uma pessoa odiada, podemos dizer isso. Era uma pessoa mal amada. E é muito fácil nós colocarmos também dentro de uma caixa ou termos um estereotipo para com alguém que nós não amamos, alguém que nós odiamos. Parece uma palavra muito dura, não é? Mas é muito fácil julgar essa pessoa e é muito fácil nós, ser humano no geral, acharmos que aquela pessoa não é digna de merecer isto, de merecer aquilo. E há o outro lado. Aquelas pessoas que nós julgamos que são impecáveis e só lhe falta mesmo ser salvo, não é? Só lhe falta mesmo ser salvo. Não era o caso de Zaqueu. O caso de Zaqueu era literalmente o contrário. Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, entre parênteses, menos Zaqueu. Bom. Mas sabem, mas dentro do coração daquele homem havia um desejo. E tinha que haver um desejo, porque Zaqueu tinha uma determinada postura social, não é? Era alguém que se podia dizer que estava bem na vida. Ele não era cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores. Era o pior deles todos, pronto. Há os cobradores e há aquele que manda neles, que não é pior que eles todos. Mas em termos sociais, em termos financeiros, ele estava bem. Não lhe faltava nada, aparentemente não lhe faltava nada. E é engraçado que este homem coloca-se aqui em determinadas posições que se calhar uma pessoa bem amada, agora o contrário, uma pessoa bem amada, uma pessoa que basicamente só lhe faltava vir à congregação e levantar a mão e vir à frente, não é? Só lhe faltava mesmo isso. Mas se calhar esta pessoa, ou se calhar nós mesmos, enquanto filhos de Deus, quando pedimos alguma coisa a Deus e Deus responde e nós vemos que a resposta se calhar não é aquela que nós queremos e que é dura, se calhar não nos pomos na mesma situação que ele. Isto é, nós vemos aqui que Zaqueu também era de pequena estatura, além da profissão que ele tinha, ele era de pequena estatura, e nós sabemos o quão fácil é, principalmente com alguém que nós não gostamos, nós gozarmos, ou falarmos, não vou dizer gozar, já disse, falarmos sobre as coisas que nos parecem que estão tão bem, não é? Ele tem a cabeça muito grande, ele tem as mãos muito pequenas, pior, ele era mesmo baixinho, não é? É mesmo baixinho, era tipo a minha mãe, não chega a 1,5 m. Os meus filhos, pronto, um deles já está quase o tamanho dela e o pequeno, a continuar por este andar meia dúzia de anos, também já é maior do que ela. Eu posso falar que ela é minha também, vocês não. Mas é muito fácil. Isto começa desde a tenra idade, desde quando nós vamos à escola, não é? E às vezes a escola é um lugar um bocadinho cruel, porque é fácil colocar-se estereótipo às pessoas. Eu não estou a dizer que o devemos fazer, mas é fácil ou não é fácil? Nós sermos julgados por alguma coisa que não está a ser feita de acordo com aquilo que as pessoas idealizam. Até o simples facto de estarmos cá dentro, ou nunca vos aconteceu? A mim já. Vocês estão com certeza absoluta. Eu lembro-me que uma vez, e já era crescido,
Agora continuo crescido, é mais velho. Mas, ao entrar na minha congregação na altura, na Maia, eu fui visto por uns colegas da escola e no dia seguinte estavam a acusar porque eu vinha de Bíblia na mão. E aquilo foi muito giro, porque depois, ao fim de algum tempo, o que nós achávamos que era o pior de todos, disse que leu a Bíblia numa semana. Sim, é essa cara mesmo. Eu não me admira porque ele leu os Maias em dia e meio. Portanto, se leu os Maias em dia e meio, eu não duvido. E ele falou de algumas coisas. Ele realmente falou de algumas coisas. É assim uma pessoa um bocadinho estranha, está bem? Mas, lá está. Às vezes, quem nós mesmo menos pensamos é que se calhar já está a dar passos na direção certa. Mas é fácil nós sermos colocados a nós mesmos determinado tipo de estereotipos. E às vezes também colocarmos a terceiros. Sabe, como nós devemos ser imitadores de Deus e não estamos a ser imitadores de Deus, quando Deus nos diz que todos, que Deus veio para buscar salvar aquele que se havia perdido, ora, estávamos todos perdidos. Está aqui assim um resumo, não é? E nós vemos aqui então que ele, além da profissão que tinha, ele era de pequena estatura. Então imaginem aquilo que a população dizia sobre ele. No entanto, ele tinha nele um desejo de ver Jesus. E quando Jesus ia passando, ele saiu do conforto da sua casa e foi-se literalmente colocar no cubilo dos leões. Porquê? Porque normalmente onde passava Jesus ia uma grande multidão. Lembro-nos que era aquela multidão que não ia propriamente com a cara dele, não gostava propriamente muito dele, no entanto, ele vai se colocar naquela posição desconfortável. E às vezes é fácil de nós esquecermos que ele realmente dirigiu-se para uma situação desconfortável. Ele podia ter ficado em casa ou não podia ter ficado em casa. Ou podia tentá-lo procurar numa altura em que, olha, vou mandar um servo meu, em vez de estar a cobrar impostos, em vez de estar a rapar o bolso, alguém vai ver por onde é que ele anda. E no final do dia ele vem ter comigo e diz: ele está ali assim, está a jantar ali assim, ou está ali com muito pouca gente, e eu vou. Não foi isso que aconteceu, pois não. Pelo menos na minha Bíblia não. Este desejo que ele tinha em relação a Jesus, ele pode ter sido motivado realmente por muita coisa. Mas sabem, a mera curiosidade tem para mim que não seria suficiente para o colocar nesta posição de desconforto. Depois vemos que quando ele se aproxima daquele lugar, é-lhe colocado um obstáculo. Era o obstáculo da vida dele, não é? Ele era pequeno, uma grande multidão, eram todos mais altos do que ele. É a mesma coisa que nós, quando vamos a uma sala de cinema ou ver um espetáculo, temos uma vista fantástica e de repente espeta-se à frente uma vara de 2 metros, não é? E nós não podemos mudar de lugar. O que é que acontece? Ou nos pomos de pé e vamos incomodar quem está atrás. Quando é uma pessoa ou duas, ainda vai que não vá. Mas quando é uma multidão, quando Jesus está rodeado, e ele provavelmente era o mais baixo que estava ali, então ele teve ali assim o primeiro obstáculo. E agora, imaginem uma pessoa com um determinado estatuto, com uma determinada posição social, a ter que subir a uma árvore. Mas ele sobe, não sobe. Ele teve um obstáculo e ele contornou esse obstáculo. O desejo de ver Jesus era maior que o obstáculo. E sabem, não era só ele subir a árvore. Então ele estava ali assim, ele podia ser visto. E foi o que eu disse há um bocado. Normalmente para julgar, normalmente para falar o ser humano é sim uma coisa mesmo incrível. Já não chegava ele ser cobrador de impostos, em ter uma profissão miserável, ser considerado um traidor daqueles que estavam ali assim naquela cidade. Ser um baixinho, não é? Provavelmente era falado por todos, não chega só a ser chato ter aquela profissão, mas é baixo. E de repente, olhem quem está ali assim, não é? Então se fosse hoje em dia, as pessoas pegavam no telemóvel e estariam a filmar para o Instagram ou qualquer coisa assim do género. Era ou não era o que ia acontecer hoje em dia? Aquilo ia ser viral. Mas ele fez. Ok, antigamente como havia um telemóveis isto não ia acontecer, mas ele ia ser falado. De uma maneira ou de outra, ele ia ser falado. Ou pensam que a mensagem não passa rapidamente mesmo quando não existe isso? Experimentem ir a uma aldeia
onde alguém daquela aldeola, não é? Que se calhar utiliza ainda aqueles telemóveis de botões, não é? Vê alguma coisa e vão cochichar para tudo o que é sítio. A mensagem passa muito depressa. E ele ainda assim subiu àquela área. E sabem, depois ele fica ali assim à espera e entretanto passa Jesus e chama por ele. Jesus aproximou-se, a multidão aproximou-se também. Jesus não passou, ficou ali sozinho. Olha, Zaqueu, vem cá, que agora eles estão ali assim, olha, estão todos de costas, ninguém vai ver. É a mesma coisa que quando nós... os irmãos, o que é que eu vou dizer? Isto não é... No final do culto, quem quer levantar a sua mão? Estamos todos, quase todos. Não é? De olhos fechados e se alguém levanta a mão, porque é difícil, eu também já passei por isso, não é? É difícil. Não é isso que está a acontecer, não estamos todos compenetrados ali a fazer alguma coisa. Jesus passou por um determinado sítio, quando chamou-os aqui, o que é que aconteceu a toda a gente que estava ali? Pelo menos aqueles que ouviram, não é? Olharam para cima, ainda por cima, Zaqueu não era uma pessoa desconhecida. Não era propriamente o Cristiano Ronaldo, que estava em cima do mar, não é? Não era preciso, ele saltava e via Jesus, não é? Mesmo que tivesse, pronto, ele ficava ali aqueles 30 segundos em cima e via Jesus. Quando ele o chamou, obviamente que a multidão que estava ali assim, também olhou. Se eles ainda não tinham visto aquilo, viram-no naquela altura. Agora, imaginem o que era um leão chamar um gato para descer da árvore e estar ali assim no meio do covil. O gato descia. Não. Eu não estou a dizer que foi isto que aconteceu. Mas não sei se os irmãos estão a entender. Ele estava, fisicamente falando, podia-lhe acontecer alguma coisa também, nós não sabemos. Mas, apesar de todo o desconforto, ele podia ter continuado em cima daquela árvore. Mas ele decidiu descer. Porque não estava só a multidão ali. Estava Jesus. Estava aquele com quem ele se queria encontrar. E ele desceu. A forma como isto está escrito leva-me a crer que ele ignorou todo o resto que estava à volta dele. Porque o foco dele estava em Jesus. Não estava em todo o resto. E às vezes é fácil nós perdermos o nosso foco. Quando o caminho é difícil, quando o caminho é tortuoso, quando nós estamos no caminho certo, está bem? Porque às vezes o caminho pode ser difícil e tortuoso porque nós nos desviamos dele. Mas às vezes Deus nos manda passar por caminhos difíceis, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Quem é que não conhece esta passagem? Não é? Não te temeria de mal algum porque tu estás comigo. Porquê? Porque o foco não está no problema, não está na dificuldade, mas está em Cristo. E o foco dele estava naquele problema. Mas imaginem esta situação. Isto torna a situação mais fácil? Não torna. Torna a decisão mais fácil. A decisão torna-se mais fácil quando nós temos o nosso foco em Cristo. E como o foco dele estava em Cristo, ele desce literalmente para o covil, como se costuma dizer, não é? Pensando aqui assim na figura do gato que desce ali para o meio dos leões, eles não são propriamente da mesma raça, não é? Eu pelo menos consigo ter um gato em casa, um leão já nem por isso. Mas ele volta-se a colocar numa posição desconfortável. E tanto que a posição estava desconfortável que há ali uma conversa e existe murmuração. Não é? Então eles começam a dizer, então, mas ele vai, Jesus mandou descer, diz que quer ficar em casa dele. E há aqui outra questão, que é, ele sabendo do que se estava a passar ali, ele sabendo que por onde quer que Jesus fosse, a multidão toda ia atrás, ele recebe Jesus em sua casa. Eu não estou a dizer que entraram todos dentro da casa dele, não é? Mas o caminho que ele teve que percorrer com Jesus até casa, bem de certo que seria com uma grande multidão a cercá-los na mesma. Enquanto isso ele ia ouvindo. E isto provoca desconforto. Quantos de nós é que gostam de ouvir coisas desagradáveis a nosso respeito? Eu acho que ninguém. Mas sabem, ainda assim, ele recebe Jesus com alegria. Ele recebe-o com alegria. E sabem, o mais engraçado aqui neste tudo é que Zaqueu, desde o momento em que Jesus lhe pede para descer, ele não só desce,
como ele desce imediatamente. Ele não fica a pensar. Quantas das vezes nós recebemos a resposta da parte de Jesus, da parte de Deus, não é propriamente aquilo que nós queremos ouvir e ficamos ali a coçar a cabeça, mas... E não foi isto que aconteceu. Aquela pessoa que se calhar menos valor tinha, ou que a população achava que menos tinha valor, era aquela que realmente estava a dar a maior lição de todas àquela multidão. E eu acho que Jesus não fez isto de ânimo leve, não é? Eu acho que ele escolheu a dedo. Literalmente para mostrar àquela multidão que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Tudo aquilo que se havia perdido. Então ele desce imediatamente, recebe Jesus com alegria, oferece-lhe hospitalidade e sem uma grande mensagem por trás, porque nós não vemos aqui assim Jesus a falar com ele: "Ei, meu filho, agora vou ter que te falar sobre a salvação, não é? Vamos ter aqui assim uma conversa, então tu tens andado por caminhos tortuosos, a fazer o que é mal, olha o que esta gente acha de ti." Não. Há ali qualquer coisa no coração de Zaqueu que o leva quase de imediato a mudar de vida, a decidir devolver tudo aquilo que tinhas perdido e a dar aos pobres também, mais do que de retribuir aquilo que ele pudesse ter tirado a mais, mas ele dá parte dos seus bens aos pobres. Então há aqui uma mudança de vida. E às vezes não é preciso nós termos grande dom de oratória ou isso, basta o Espírito Santo contender connosco, basta o Espírito Santo agir para haver esta mudança. E a forma como ele aborda Jesus e a forma como ele diz que vai fazer é realmente a grande lição, que não há ninguém que esteja fora do alcance dele. Não há ninguém que esteja longe demais para não ser alcançado por Jesus. Mas está bem, há outra parte, que é, ok, isto é tudo muito bonito. E eu até já disse aqui assim algumas coisas sobre isto. Mas, para a salvação ter acontecido, para esta experiência na vida de Zaqueu ela ter acontecido, teve que haver ação. Agora reparem uma coisa. Zaqueu estava sentado em sua casa, ouve que Jesus foi passar e disse: "Estou muito bem aqui no sofá." Ponto final. Podia ter acontecido ou não podia ter acontecido? Podia, não foi o que aconteceu. Ele agiu, levantou-se, saiu do seu casa e foi ao encontro de Jesus. Esta é a primeira parte, a ação. Encontrou a primeira obstáculo. Ele não conseguia ver Jesus. Bem, eu não consigo ver Jesus, ok, foi um prazer não conhecer, porque não te consegui estar contigo, vou voltar para casa e não vou enfrentar esta multidão. Tenho aqui assim esta figueira e tal, eu podia pôr em cima, mas isto é ridículo demais, eu não vou fazer uma coisa destas. E podia voltar para casa, certo? Mas não, ele subiu a árvore, não sou eu. Ação. Jesus falou com ele e pediu-lhe para descer, para poder falar com ele, para estar face a face com ele, mas ele podia ter ficado lá em cima, não podia. Mas não foi isso que aconteceu. Ação. Ele desceu. E mais, desceu apressadamente. Havia um desejo muito grande no coração dele. Jesus convida-o a ir à casa dele. Ele podia ter recusado, não podia. Mas ele disse que sim, que o recebia. E não só o recebeu, como... Ok, aqui eu ia dizer uma coisa, mas eu ia dizer, não, teve que o encaminhar para Jesus saber onde era a casa dele. Jesus sabia onde era a casa dele, não é? Mas ele teve que fazer todo aquele percurso, ele teve que dizer que sim, e teve que fazer todo aquele percurso rodeado por aquela multidão. Ação. E podia ter recebido Jesus e que Jesus podia ter falado com ele e podia ter uma longa conversa com ele, que não foi efetivo. Pode ter acontecido, nós não sabemos efetivamente, se foi para estar em casa dele, obviamente que a passagem ficou por aqui, mas houve muito mais que não está aqui escrito, não é? Mas há algo mais que ele faz aqui. Ele recebe Jesus e decide mudar de vida. E para decidir mudar de vida, ação. Ele decide restituir aquilo que havia tirado a mais e dar parte dos seus bens aos pobres.
E nós muitas vezes queremos a ação de Deus na nossa vida, queremos que Deus mude, queremos que Deus abençoe, mas não estamos dispostos a agir. E nós ouvimos aqui assim, é que esta grande transformação houve porque houve desejo, mas não basta desejar. Há uma parte que nos compete a nós. E se há duas coisas que eu quero que os irmãos possam reter, é mesmo esta. Isto apela à salvação, apela à mudança de vida, mas podia ser outro tema qualquer. Podia ser uma resposta de Deus a alguém que já era salvo, que buscava a mudança na sua vida, ou que procurava algo na sua vida. Quando Deus responde, irmãos, nós temos que agir. Sabe, cabe-nos a nós aceitar ou recusar. Não é só em relação à salvação. É obviamente que em relação à salvação isto também é assim. Mas Deus não arruma corações, nem Deus muda a vida de quem não quer que a mudança aconteça. E em relação a nós, igreja, não pensemos, não caiamos no erro de achar que Deus não consegue alcançar determinado tipo de pessoas. Estamos a viver tempos muito difíceis, tempos muito tortuosos, em que se levantam guerras atrás de guerras, e pessoas que fazem os maiores horrores, e parece que isto tem tendência a piorar, e tem tendência a piorar. Se nós estivermos atentos ao que está escrito na Palavra do Senhor, nós sabemos isto, mas que isto não nos possa demover. Porque nós não andamos aqui neste mundo, a nossa fé, ela não vive de acordo com as circunstâncias. Ela não cresce e diminui de acordo com as circunstâncias. Ela cresce ou diminui de acordo com a nossa relação com Deus. Nós nos aproximamos ou nos afastamos. Se Deus mudou este homem, se Deus escolheu este homem para estar escrito aqui assim nesta palavra, eu acredito que é mesmo para nos mostrar que não há ninguém que seja impossível alcançar. Não há pecado maior que Deus não possa perdoar. Não há pessoa, por mais desprezível que seja, que Deus não possa salvar. Há uma coisa que é a salvação e outra que é a consequência dos nossos atos. Para isso Deus não chegava dentro das prisões, certo? Ou o contrário, Deus salva alguém dentro da prisão e automaticamente o juiz diz que a pessoa pode sair. Não, a pessoa continua a sofrer por causa das consequências dos atos que cometeu. Eu não estou a dizer que logo no imediato aquela população, não sei se algum dia eles mudaram o conceito que tinham sobre este homem, eu não sei. Mas bem certo que se aconteceu não foi no imediato. Este homem continuou a sofrer na pele o julgamento daqueles que lhe eram próximos, em termos de localização. Mas a verdade é que houve uma transformação no seu interior. E que nós realmente possamos meditar nisso. Não há mesmo ninguém que Deus não possa tocar. Não há mesmo ninguém que Deus não possa salvar. E se Deus tem alguma coisa para ti também, no agir, ou em alguma coisa que nós estamos a pedir, ou alguma mudança mesmo na nossa vida, ou uma mudança de rumo, seja ele emocional, seja ele profissional, o que quer que seja, espera pela resposta de Deus e, mais importante de tudo, quando Ele responder, age em conformidade com aquilo que Ele disse.